Pera, porque eu nunca tinha ouvido falar, eu corri atrás para entender quem é Tocana, então eu acho que é um assunto um pouco mais complexo que a gente pode deixar para depois, para o nosso assunto especial. Tá bom, combinado, vamos falar dela, porque eu fiquei também chocada. Se liga aqui com a gente porque o contexto está no ar. E comentando sobre o que rola em terras brasileiras e na Gringolândia, Sil Curiati e Fabiana Saba. Olá, pessoal! Oi, gente, bem-vindos a mais um contexto aqui comigo e com a Sil. Episódio 19, numa Nova York nublada, já com caríssima de outono e A mulher com do muito tempo, a mulher do fusão. tempo. Eu sei que vocês gostam, todo mundo pergunta. Tipo, como tá o tempo aí, Sil? Tá assim, hoje está nublado, sujeito a chuvas. Tá bom. E aí, Fabi? Aqui também tá nublado, não, a louca. É pra dar tchau já? Olha esse cara aqui perdido, né? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Mais uma semana cheia de coisas bacanas que aconteceram por aqui. Teve também aí, tá tendo o negócio da ONU, o encontro da ONU que tem anualmente aqui nos Estados Unidos. Eu moro mais ou menos perto da ONU, não consigo sair de casa. É um trânsito, é tudo fechado, tudo barrado, não dá para ir para lugar nenhum. Eu ia te perguntar sobre isso, porque ontem eu vi que o presidente da França ficou preso na confusão aí, também teve que ligar para o outro presidente para pedir autorização para chegar na embaixada, porque o guardinha não estava deixando. Eu queria saber se você tem direito de ir e vir, ou se é só o presidente da França que é vetado. Não, eu também liguei, entendeu? E falei, amigão, tá precisando passar, entendeu? Mas nada, não deixou, eu e o outro francês ficamos ali a ver navios. Agora, eu também fiquei sabendo que a filha de uma determinada pessoa andou indo convidada para a COP, né? Foi convidada para a COP 30 e está participando. Que história é essa? Pois é, a minha filha, Vitória, que tem uma ONG e já fez algumas coisas aqui, foi, passou lá, ela tá arrasando. Conta dessa ONG dela, né? Ah, boa! A ONG da Vitória. Vou contar, quem quiser ajudar. A ONG da Vitória, da minha filha de 17 anos, ela faz pacotes de cuidado, de autocuidado, pacotes higiênicos para mulheres que estão em abrigo, vítimas de violência doméstica. E quando tem criança também, ela adiciona presentinhos para as crianças. Então é Olha. muito legal, estou muito orgulhosa da filhota fazendo aí o que, seguindo o coração dela e seguindo aquilo que ela gosta. Tá? É um orgulho da mamãe, é um orgulho. Claro, chama We Still Rise, é isso? We Still Rise Foundation. Eu vou deixar aqui o site, mas também sigam lá no Instagram, tem também. É muito Boa. bacana isso porque precisam, né? As pessoas às vezes esquecem, fazem doações de grandes quantias e é mantimento, é roupa, etc. E tem uma parte que é a higiene pessoal, que é o cuidado pessoal, que é tão importante e principalmente para mulheres por razões de saúde mesmo. E não acontece, não é uma coisa comum de se ver mesmo. Você sabe que a Vitória começou com essa ideia com a escola. Ela faz parte de um grupo na escola, um clube, que é um clube feminista, no sentido de realmente ajudar mulheres, etc. E elas começaram a pegar produtos higiênicos, mods, tampão, essas coisas para distribuir para as mulheres de rua, porque é uma coisa que ninguém pensa. Eu nunca tinha parado para pensar. E aí, como é que faz isso? E nisso evoluiu e ela quis criar a Will Still Rise Foundation. E tá aí a minha pequenininha, quem puder ajudar, por favor, ajude. Agora, falando em pessoas chiques, deixa eu falar que eu vi uma apresentadora, não vou citar nomes porque eu não gosto de fofoca, que saiu por aí numa festa abraçada com ninguém mais, ninguém menos do que Matt Dillon. Quem? Quem? Mostra a foto. Ai, quem? gente! Me conta o que é isso. Para tudo aí! Starstruck, né? Fala sério, você chegar na frente do cantor sujinho dos singles, assim, e ouvir no fundo Alice in Chains cantando Wood. E eu falei, cara, não é possível que eu tô vendo Matt Dillon aqui na minha frente. E eu cumprimentei, dei 2 beijinhos, falei, vamos tirar uma foto? Ele, claro, tá? Virou, tirou a foto com aquela cara meio assim dele, meio estou assustado, mas vamos tirar uma foto junto. Gatíssimo. Gatíssimo, como você vê, ele tá igual, né? Ele é igual o que a gente vê na câmera. E aí, tipo, sumi com ele. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada. Mentira. Saiu até na Ninguém viu mais revista, a estavam festa. achando que vocês já eram namorados. O que saiu? Tipo, você devia falar, excuse me, eu sou casada, tá? Eu só queria foto. Era Que só saiu foto. Tira essa mão babado. boba daí.
Ai, Adoro. menina, mas é legal, né? Assim, brincadeiras à parte, foi muito legal. Foi outra coisa muito legal no evento da Brazil Foundation que a gente comentou na semana Sim. passada, né? No programa da semana passada, porque celebridades estavam lá apoiando a causa, né? Eu também fiquei starstruck, não foi só com a Dylan, não, porque eu fico babando no Seu Jorge, eu Seu fico Jorge. babando no Cobra, todos os nossos também são, Pois é. assim, os caras, então Nossa, foi muito legal ver. o pessoal também, a Ingrid, o Bruno Rocha, né, o Hugo Gloss, que apresentaram, a Flávia Alessandra, eu tava assim uma coisa, brilhava lá, eu tava encantada também, foi muito gostoso. Aliás, você fez a foto do JR? Eu não fiz, menina. Bobiei. Ah, Depois que eu saí, eu falei, gente, que bobagem. E eu saí pelos fundos, assim, por cima e por trás, porque eu me troquei, porque eu tinha que dirigir, eu tava com aquele vestido que era um balãozinho e salto alto, então eu me troquei, eu saí de bermuda e chinelo da festa, segurando o vestido na mão, e tava todo mundo lá na frente fazendo o painel do JR, eu não fiz, você fez? eu fiz e depois no evento da COP que eu levei a minha filha, fiz outro que também eles estavam lá. Depois eu mostro aqui para vocês as fotos. E foi Poxa, muito legal. Só não cagou, sei eu onde eu quero vou pôr, que é ver. enorme. Não tem parede para isso, eu não tenho parede para Que isso. Não cabe na minha legal. casa, mas é o Aí preciso máximo. de outra festa com isso que eu quero fazer. Eu bobiei que eu não fiz. Vamos marcar, vamos Né? marcar, louca, vamos marcar. Vamos estar marcando. Agora vamos Agora, chamar a Mia, porque a isso que eu gente ia está aqui falar. de papo, a gente esquece que tem a Mia ali no outro lado, né? Vamos lá, Mia, vem aí. Oi, Fabi e Sil. Oi, gente. Passaram bem a semana? Trouxe temas bons para a gente conversar hoje. Manda aí, Mia, qual a boa? Vistos para os Estados Unidos. Fabi, que babado, né? Isso. Olha, é um babado mesmo. Raquel, é um babado mesmo. Ah, é um babado forte. Porque, para mim, eu fico pensando, quando o brasileiro dá o visto para o americano, eu vou até ler aqui a diferença, antes da gente contar, que o brasileiro, quando vai para os Estados Unidos, ele paga mais que o dobro do que o americano quando vai para o Brasil. Isso sem já o tal dos 250 aqui, que é para cima, para baixo, que você vai explicar depois. Mas o americano indo para o Brasil tem um processo simples, com taxa menor, que é de mais ou menos US$ 80, e um visto válido por 10 anos. Então a gente está Olha, aceitando os gringos numa boa. Agora conta aí como que os gringos estão aceitando a gente, o que vai mudar, o que não vai mudar, quais são as novas. bom, já que você está falando de turismo, vamos entrar no tal do Visa Integrity Fee, que é o novo fee do visto, a nova taxa do visto americano. É uma taxa que é uma taxa consular e que passou a custar US$ 250. Não é só para brasileiro, é para todo mundo que vier aqui. Mas o que acontece? Isso, com os US$ 250, mais todas as taxas consulares que você paga quando o seu visto é aprovado, isso é importante dizer, se o seu visto não for aprovado, você não vai pagar tudo isso, mas o seu custo vai chegar a US$ 459, são acho que R$ 1.300. É caríssimo, é Mais até. altíssimo. E isso ia entrar em vigor agora dia 1º de outubro, mas parece que foi postergado indefinidamente, então ainda dá tempo de tirar com o valor anterior dos US$ 80. Agora, tem outros pontos que não são só esses, né? Isso é uma coisa de turismo. Tem outra coisa que tem a ver com todo o protecionismo que está se criando aqui, as barreiras imigratórias que estão se criando aqui nesse país, que é, por exemplo, o visto H1B. Para quem não conhece, o visto H1B é um visto através do qual tanto Fabi como eu viemos para os Estados Unidos, é um visto de trabalho, é um visto que é concedido a pessoas que tenham um talento excepcional para aquela função, que não podem ser substituídas por americanos. A gente sabe que não é assim, sempre, todo mundo é substituível, mas é um pacote que se faz quando você conhece o talento da pessoa e fala, eu quero essa pessoa aqui, eu quero esse talento desse outro país aqui nos Estados Unidos. Então, uma empresa patrocina esse visto. O H1B é o visto patrocinado por uma empresa ou por uma instituição, etc. Esse visto passou a custar, Fabi, US$ 100.000 por ano, ou seja, todo ano, quando ele for renovado, porque ele é anual, ele tem que ser revisado e revisto e esticado, né, estendido no próximo, a cada final de ano, US$ 100.000. Ou seja, você fica aqui 3 anos antes de você conseguir o green card, são US$ 300.000 para a empresa, mais o custo de um green card. Olha isso. Acho que a gente não ia chegar aqui nessas condições nos dias de hoje, né? Não, e eu conversei com uma amiga minha que é médica, ela é uma mulher indiana, mora aqui nos Estados Unidos, Nova York, uma médica super bem conceituada aqui do Cornell, e ela falou que vários médicos maravilhosos, incríveis, estão indo embora, e pesquisadores também, por conta de todas essas mudanças no visto e por medo do que está para acontecer.
Então, assim, a gente está perdendo grandes talentos também aqui nos Estados Unidos. Essas pessoas não estão pegando o lugar de ninguém, tá cada um ali aonde se excedeu dentro de sua profissão. Meu irmão, que é professor, doutor aqui também na faculdade da Wesley, falou que existem também esses problemas, tanto com professores que estão decidindo ir ensinar em outras faculdades, professores que as faculdades trouxeram, porque elas têm interesse, e eu, que sou mãe de uma menina que está agora para testar e entrar na faculdade, fico também chocada com o que estão fazendo com os vistos de alunos nas faculdades. Então, também vai ter esse problema, vão ter menos alunos que, quando vêm para cá, também são alunos que eles adicionam aqui ao país. Então, é, Soma, né? É a diferença que soma, a gente sempre falou disso, né? E com isso também tem uma nova taxa e um novo produto dentro desses produtos de imigração, que é o Golden Visa, né? É o Golden Ticket. Esse ticket de ouro, ele vai custar $1 milhão ou $2 milhões se for patrocinado pela empresa. Ele é uma espécie de green card. Então, de novo, você pensa que uma empresa está trazendo uma pessoa, vai ficar 3 anos aqui até ser aprovada para um green card, vai ter esse custo de $300 mil mais o custo do green card, ou você já traz ela de uma vez pagando um golden ticket, você tem que pagar $2 milhões. Isso acaba inviabilizando realmente, como você falou, a vinda de talentos. Um dos países que está mais sofrendo com isso é a Índia, que é quem traz mais gente, principalmente para as big techs, os engenheiros, os técnicos, matemáticos, etc., vem muito da Índia. Eu acho que eles são responsáveis por 70% dos vistos das big techs, e vai ter um impacto enorme nisso. aliás, só rapidinho, as pessoas têm que saber que essas pessoas não estão sendo recebidas nos Estados Unidos como um favor. Não é tipo, eles estão sendo trazidos para cá porque eles são importantes para as pesquisas daqui, muitas pesquisas que fazem os Estados Unidos avançarem no meio de medicina, etc. Então, assim, eu acho que é um tiro no pé. Eu não sei se agora que os governantes estão rolando uma química, será que muda um pouco isso? Vamos esperar e ver. Eu acho que aqui a gente está nesse sistema, né? Esperar e ver, é só o que temos. Para completar, a gente tem também as submissões de status de proteção quando uma pessoa vive em condição, o povo, né, vive em condição de fome em um país e a pessoa pede proteção e asilo e vem para cá, ou em condição de guerra no seu país e ela pede proteção e asilo e vem para cá. Antigamente esse custo era de $50, ele passou a custar $500, 10 vezes mais. As autorizações de trabalho passam a custar um mínimo de $550 e $275 para a renovação. Então, assim, fiquem espertos, não sei, acho que a mensagem está clara, que não querem que turistas e que estrangeiros venham ocupar o país mais. Tem tanto país no mundo para conhecer também, né? Então, vê se seu dinheiro é mais bem utilizado em outro lugar, né, Fabi? Pois é. Tocana está dando o que falar. Espera, porque eu nunca tinha ouvido falar, eu corri atrás para entender quem é Tocana, então eu acho que é um assunto um pouco mais complexo que a gente pode deixar para depois, para o nosso assunto especial. Tá bom, combinado, vamos falar dela, porque eu fiquei também chocada. A obra da Sagrada Família, quem diria, está na reta final. Eu achei isso muito legal, assim, Barcelona parece, essa igreja, né, a catedral da Sagrada Família em Barcelona parece Nova York, né? Vive com andaime. Quem conhece sabe que você chega lá, tem coisa pendurada. Você consegue conhecer essa ala, agora você não consegue, que essa está reformando. Eu fui 2 vezes para lá e falei, gente, mas que isso não para, não acaba, né? E a história é muito boa por trás, né, Fabi? Pois é, e aqui a gente pensa assim que começou a ser construída aquela que agora só precisa do óculos, é a idade, gente. Como diz meu tio, vai a idade, é a vaidade. Em 1882. 1882 e tá para ser concluída agora, é isso? Vai ser concluída finalmente? 150 anos depois, basicamente isso, né? Mais de um século, ela está sendo concluída, a gente espera que ela seja concluída por agora. Então, qual que é a história? O Antoni Gaudí criou, assim, ele idealizou a Sagrada Família em 1882 e a ideia era que fosse a catedral, a igreja mais alta do mundo. E fez todos os seus papéis, fez todas as suas maquetes e os planos de como ele queria que isso fosse feito. Tem uma parte na frente da igreja, uma fachada que é da Natividade, né, que é o nascimento de Cristo, que ele conseguiu quase finalizar. Ele foi até 1926 trabalhando com isso, mas ele morreu com 73 anos neste ano, atropelado por um bonde elétrico. Então, ele não terminou essa parte. E aí, com isso,
os outros arquitetos, outras gerações de arquitetos foram pegando o trabalho e seguindo. Agora, o que é interessante? A pessoa que está hoje, ou desde 2012, o arquiteto responsável chama Jordi Fauli, ou Jordi Fauli. E ele fala, nós não somos discípulos do Gaudí, nós somos colaboradores acima de tudo. A nossa ideia é reler e tentar transmitir para as pessoas o espírito de Gaudí, essa coisa que ele tem das formas geométricas que são tão ligadas à natureza, a coisa dos vitrais, etc. Mas por que isso? Por que eles não podem seguir a risca e serem discípulos? Primeiro, porque eles não conheceram Gaudí. Segundo, porque a maioria da papelada foi perdida durante a Guerra Civil Espanhola. Então, é meio que eles têm que captar a essência de Gaudí pelo conhecimento da pessoa e do artista e tentar transmitir isso de forma material da maneira mais próxima possível. O que ele faria se ele estivesse vivo? O que ele faria com as novas tecnologias que tem agora? Que o Gaudí nem sonhava que tinha tanta tecnologia para finalizar a igreja. E agora eles estão nesse processo que é de colocar a cruz no topo da Torre Jesus. E com isso, a catedral vai ser mais alta do que a que hoje é mais alta, que é o Ulm Münster, em Munique, se eu não me engano, na Alemanha. Então vai passar por causa da cruz. A gente está ansiosa para ver, porque assim, eu sou fã do Gaudí, as obras são lindíssimas e eu acho que tem uma coisa que é bela de tudo isso, que é o quanto as pessoas se unem em torno de um legado cultural, é até mais do que uma igreja, porque tem um legado de fé também, mas ela é mais do que uma igreja, é tipo uma pirâmide do Egito, um Taj Mahal, que viram pontos turísticos, que viram pontos de referência de uma cidade, de referência da cultura da cidade. Então eu acho isso muito bacana. Eu acho muito legal isso de misturar, de certa forma, essa coisa de ser um projeto medieval com um projeto moderno, porque, como você falou, a tecnologia, as ideias, tudo. Então, a própria catedral é um museu que mostra diferentes épocas e diferentes maneiras da arquitetura, né? Então, eu acho isso muito, muito bacana. Eu acho que vai ser estudado muito no futuro, não só por ser de Gaudí, claro, e etc., por ser a Sagrada Família, mas também por essa coisa de que este tijolinho foi assim, esse tijolinho foi 3D, entendeu? Então, eu acho legal isso, de ver a diferença da construção. Isso é uma coisa que me admira muito. E você sabe que não é o único da história, né? Tem outras catedrais que demoraram séculos. A da Alemanha, a Catedral de Colônia, em Milão, a Catedral de Milão. Notre Dame de Paris demorou cerca de 180 anos. E a Basílica de São Pedro, no Vaticano, precisou de 120 anos. A Catedral de Colônia, na Alemanha, levou mais de 600 anos. Eu vi isso, a da Alemanha e a de Milão foram 600 anos em média, né? E a St. Patrick aqui nos Estados Unidos, aqui em Nova York, ela demorou uns 20 anos também. Ela também teve uma demora e teve uma transição de arquitetos também, né? Foi, porque teve a guerra, durante a guerra parou a construção e, como na de Gaudí, o arquiteto veio a falecer e aí pegou um novo arquiteto. Eu fico pensando, você pegar um trabalho de uma pessoa que dedicou até a morte aquilo e honrar é uma coisa bem complicada. Eu acho que é uma coisa de grande responsabilidade, mas também deve criar altas ansiedades, né? Para você não ser comparado, enfim, é complicado. Certamente. E no caso deles, eu acho que eles estão aqui na Espanha, em Barcelona, eu acho que eles estão se mantendo bem fiéis ao que o Gaudí propôs. Então, tô louca para ver esse espírito de Gaudí ressuscitado através dessa arte. Vai ser bonito. Contratação no SBT para narrar a Copa. Achei que fosse piada. Pode isso, Arnaldo? Pode isso, Arnaldo! Pode isso, Arnaldo. Você sabe quem é? Galvão Bueno. Eu ia repetir agora na Globo, no SBT. Tá errado. Não é que tá errado no sentido de tá errado ele pra lá. Tá ótimo se ele tá ganhando dinheiro. É uma sensação estranha. É uma sensação esquisita. Tipo, Galvão Bueno no SBT. Você liga o SBT, tá o Galvão Bueno, você não sabe que canal você tá assistindo. Sabe essa sensação? Dissonância cultural, chama isso. A gente tá falando de cultura, dissonância cultural. Você imagina assim, você pega, um dos maiores locutores de futebol do Brasil. E ele jogando, né, narrando num canal que não é reconhecido por ser um canal de futebol. O SBT
O SBT nunca teve essa coisa de transmissão de futebol, não é o histórico dele, ele foi para séries, ele foi para filmes, ele foi para outra área, né, programas de auditório e tal, enquanto a Globo, a Band tem esse histórico de transmissão de futebol. O SBT tentou fazer isso entre 2020 e 2022, comprando a Libertadores, mas não se firmou nessa área. Então imagina, o maior locutor de futebol do Brasil indo jogar num canal que não é reconhecido como da Copa, é tipo ver o Messi jogando num time de várzea, não sei, não rola, não orna, né? Uma coisa é praticamente uma coisa, outra coisa é praticamente outra coisa. Mas você acha que quando a gente está assistindo, acho que ninguém vai nem lembrar que canal que tá, porque vai ser uma coisa nostálgica de ouvir ele falando, o jeito dele falar, e eu acho que a gente vai ficar meio que tanto faz que canal que tá, mas é isso que é um pouco estranho. E me intrigou na questão Galvão foi que, assim, o Galvão já tinha anunciado sua despedida. Em 2022, ele já anunciou a despedida. Ele é a voz que a gente conhece anunciando as maiores vitórias do Brasil, tanto em Fórmula 1, né, também, quanto em Copa, em jogos de Copa. E, como você falou, talvez as pessoas nem percebam, né? Tô na Globo, tô no SBT, não faça diferença. Acontece que, assim, vira essa faca de dois gumes, né? Porque o Galvão acaba sendo ou o trunfo do SBT para se firmar como o canal do esporte, para se firmar como o canal do futebol, que pode acontecer, ou vira aquela coisa de branding que é confusa, que é quando você chama a lâmina de barbear de Gillette, mas a marca dela é outra, ou como você, quando estava contando da sua filha, falou do Mods é uma marca, né? Não é um absorvente, chama de Mods, mas todo mundo está usando hoje o Always ou Sempre Livre, você acaba confundindo a marca e as pessoas podem achar que Galvão está na Globo ainda, e podem achar que eles estão vendo Globo enquanto estão assistindo SBT. Aí liga lá o moço do Ibope para perguntar, você está vendo o que? Tô vendo a Globo. Não tá, você está vendo SBT, mas o Galvão tá lá. Porque pra gente, Copa do Mundo é igual, Galvão mais Globo. Assim, não tem. Então, eu acho que pode gerar uma confusão, mas pode ser um grande trunfo também. E assim, quem tá pagando bem? Por que Que não mal receber, tem, né? né? Que Que mal mal tem. tem. Tá certíssimo, tem que ir mesmo. Tá Tem que ir pagando, tem que mesmo. ir. Eu gosto dos rejuvenescimentos e das releituras e de trazer gente nova. Eu acho que é sempre uma sacada de marketing boa, mas tem que ver como que vai ser toda a divulgação disso, toda a bagunça em torno disso para realmente consolidar a marca SBT ao lado do Galvão, né? Pois é. Então, a gente vai assistir, né? Porque é Galvão. O Galvão. Faleceram a filha da Schneider e JP Mantovani. Eu acho que quando uma mãe perde um filho, todas as mães choram. Eu li isso uma vez faz muito tempo e é verdade. Não tem como não quebrar o coração como mãe, olhar para os nossos filhos de uma forma diferente quando a gente vê uma notícia dessas. A jovem Anne Marie Garneiro, que é filha da modelo Schneider, com o Mário Bernardo Garneiro, morreu aos 16 anos por causa de um problema, de uma parada cardíaca, de um problema já genético que ela tinha, inclusive já tinha tido um transplante de coração em 2022 com 13 anos. Fica um alerta até para as pessoas prestarem atenção, porque a gente não pensa em problema de coração com adolescente, é bom estar sempre prestando atenção, e fica nosso abraço para essa mãe, para esse pai, para essa família, para os amigos, para as madrinhas, porque pouco que eu vi, conheci, segui e vi quando ela era pequena, Ana Marie veio uma missão especial. Era uma menina muito boa, muito iluminada e que com certeza fez essa passagem cheia de luz e com aplausos do outro lado. E que Deus conforte a família. E o JP também, a gente vê, eu não o conhecia assim pessoalmente, mas a gente vê todas as pessoas que têm feito homenagem, que era também uma pessoa muito querida, muito jovem, que infelizmente foi vítima de um acidente. E a gente espera que também todos se sintam consolados e é isso, a gente não tem muito o que falar, né, nessas horas. Não tem. Eu acho que a minha deve ter trazido isso muito por conta de serem mortes jovens e inesperadas, né? Mortes por acidente, o caso da Anne-Marie, que é um caso de uma doença, como você falou, cardiopatia dilatada Sim. e o transplante e tudo mais, são coisas que você espera que venham a funcionar e que a pessoa vá ter saúde, e podem acontecer fatalidades como essa, mas é sempre uma tristeza, a perda
de alguém é sempre triste, e quando a pessoa é jovem e tudo é inesperado, a família fica num estado muito de choque também, né? Então, Sim. nossos sentimentos. É, uma coisa que foi muito bonita há muito tempo atrás, elas fizeram uma homenagem à Schneider e à filha dela, sobre transplante de órgãos. É, esse transplante fez com que uma mãe, uma filha e as irmãs e os pais, enfim, pudessem ficar mais 3 anos juntos. Então, o transplante é um presente. Então, por favor, sejam doadores de órgão. A novela Vale Tudo está fazendo uma campanha sobre isso, né, da doação de medula, com o personagem Afonso, que sofre de leucemia, e eles estão mostrando a dificuldade que é a colocação na fila, e eu achei essa uma coisa interessante no plot, porque ele é de uma família trilhardária e eles estão mostrando que ele está na fila de doação e que está procurando um doador compatível, que não está passando na frente de ninguém e tudo mais, né, por causa do dinheiro. Então estão construindo de uma forma a mostrar o valor disso. Também é muito bom. Bom, Mia, era isso, então tchau para você. Antes de ir, deixo um alerta sobre o Setembro Amarelo. Este vídeo, feito pelos meus amigos em IA, ilustra bem a mente de quem enfrenta problemas de saúde mental. Obrigada, Mia. É tão importante esse alerta para o Setembro Amarelo, né? Porque a saúde mental, o impacto da saúde mental na nossa vida, ele vem de fatores biológicos, fatores psicológicos e fatores sociais também. A gente sabe que pessoas em determinadas condições de vulnerabilidade têm mais propensão a ter problemas de saúde mental. Então, esse alerta é super importante e eu quero deixar aqui para vocês um recurso que é muito bacana, que é do SUS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, a RAPS. Então, se você sente que tem algum problema de saúde mental e quer conversar, entre em contato ou através do site do SUS ou através do telefone 136, a gente vai deixar aqui embaixo, porque eles fazem atendimentos, o RAPS é um conjunto de ações sociais que envolvem diferentes áreas da saúde mental. Então, eles vão te encaminhar para quem for melhor. Normalmente, os atendimentos são realizados na Atenção Primária à Saúde, que é a APS, e no Centro de Atenção Psicossocial, que é o CAPS. Pois é, e lembrando que você não está sozinho, sabe? É muito mais comum do que a gente imagina, principalmente nos dias de hoje. Então, não guarde isso para você, não, porque a gente precisa de ajuda e não tem vergonha nisso, não tem problema, não tem nada. Todos nós precisamos de ajuda, é isso. E antes da gente entrar no Pronto Falei, Fabi, eu só quero comentar que eu quero um dia ter a confiança da Mia, que afasta a cadeira dela e sai andando, cortando a mesa. É como se não houvesse mesa. De repente, você reparou que ela fez isso? Eu quero um dia ter que nem ela, tipo, pá, pá, sai andando Minha e filha, fala. é só ter confiança. Vamos tentar agora, louca? Eu vou dizer que eu não sei, não conheço a Tocana, não é da minha geração. Então, será que a gente pode ouvir uns trechinhos de música para a gente ver o que que é? Vamos lá. Minha xereca vai brilhar, clarear, no céu iluminar. Eu quero te mostrar, a xereca vai piscar. Olha, baby, Eu? Xereca. Gente, a minha xereca vai brilhar, eu não acreditei A nisso. minha xereca vai brilhar. Eu vou usar isso agora como. Minha xereca vai brilhar. Então, Você chega nos lugares assim e fala, nossa, você tá linda, porque você não viu minha xereca. Brilhante. Lembra? Você não me viu brilhante, pelada? Você não me viu lembro. brilhante.
Vamos lá, outra. Pensa no meu grelhinho. Se for grosso, só sacode. Deixa picar e encaixar. Garoto, só me bota que vou gozar. Te dei a chega. Chega, meu amor. Deu pra entender tudo. O que é isso, Fabi? É Pois sucesso isso? É pois sucesso isso no Brasil? É, se vou pôr o meu óculos, porque tem informações. Ela foi Conta criada. tudo. Tocana foi criada em 2024 pelo designer gráfico brasileiro Gustavo Sali, de 25 anos. Começou com uma brincadeira de amigos e acabou explodindo, né? E o nome vem em referência ao tucano, como a gente viu, porque ela é uma tucana, então ela é uma tocana, e ela faz proibidão, funk, sertanejo, pop e elementos de crítica social. Esses que a gente ouviu não são elementos de crítica social, né? São uma coisa mais, não sei. Não são. Eu vi essa notícia sobre a Tocana quando, no contexto do Jay-Z tendo proibido a música que ela fez em homenagem a São Paulo, que é uma paródia da Empire State of Mind, que o Jay-Z fez com a Alicia Keys. Que tal um banho relaxante? Vamos mergulhar no rio Tietê. Cheirando a mijo de mendigo, aroma perfeito pra mamar você. Nada vai impedir de você estourar meu cabaço na cidade de São Paulo. Sexo gostoso na Cracolândia, em um canto sem luz, na cidade de São Paulo. Então aqui eles fazem uma homenagem a Nova York e a Tocana faz uma homenagem um pouco controversa à nossa bela e querida São Paulo, porque ela fala de banhos no Tietê, ela fala de esfaqueamento, de ser assaltada, então ela meio que expõe a realidade de São Paulo de um jeito assim, fala de becos escuros, até aí o Paralamas lá em 1980 e pouco também falava, lembra? Beco escuro explode a violência. Mas o jeito que ela era boa, né, essa música? Mas o jeito que ela tá falando, eu fico até sem saber se isso é homenagem, se não é, ou se tão, sei lá, me vieram duas coisas na cabeça. Ou a gente tá normalizando essa questão da violência e do horror. Tô falando dessa música em particular, mas acho que a gente tem um papo sobre a Tocana também, né? Mas ou a gente está normalizando e falando, vamos aceitar aquela coisa, só rindo mesmo e vamos aceitar, ou eles estão simplesmente, como você falou, de crítica social, colocando na boca de uma IA e de um avatar a crítica, coisas sobre as quais a gente quer falar e a gente se incomoda, mas por alguma razão a gente não está falando? Não sei. Pode ser, inclusive, se fosse uma pessoa, não uma inteligência artificial, cantando essas letras, a gente estaria julgando de maneira diferente? Será que a gente está relativando porque é não é, e não só uma inteligência artificial, como o rosto é de um animal, então assim, isso banaliza de certa forma e tira a gravidade? Ou realmente é importante para a gente falar, nossa, é mesmo, a gente tem que aprender com isso. Eu não sei, eu acho que tem gente que deve amar esse tipo de música, porque ela está fazendo muito sucesso, deve estar ganhando muito dinheiro. E a Tocana, que é uma cantora, como a gente está falando, de inteligência artificial, ela se coloca nos shows. Então, se você segue o Instagram dela ou vê os vídeos dela, ela está em show, ela está em American Idol, ela está não sei o quê. Então, eles criam uma situação onde ela está em vários lugares como uma cantora de verdade, fazendo muito sucesso. E uma coisa que eu acho legal assim na internet é, se você se coloca como uma pessoa que faz sucesso, pronto, já fez sucesso, o pessoal adora, né? Então ela já se colocou ali demais. Mas tem muitos, tirando do Jay-Z, existem outras músicas que têm problemas com direitos autorais, né? Porque ela, como a gente ouviu aquela outra ali que tava, agora eu não vou, a gente acabou de ouvir, eu não vou lembrar por causa da vaidade. Vaidade. Mas existe, mas existem várias. Qual que era? A da xereca, né? É aquela. Fireworks, fireworks. Minha xereca vai brilhar, clarear, no céu iluminar. Eu quero te mostrar, a xereca vai piscar. Olha, baby, a xereca de rojão. É do American Idol lá que canta, não é?
Baby. Aquele. Não, é a da Katy Perry, não é? Katy Eu Perry? acho que é. Mas será que eles já ouviram? Será que esse pessoal já ouviu essas músicas? Ah, eu acho que sim, né? Porque essas músicas são bem conhecidas. Eu acho que Não. A da ah, Tocana. Será que, tipo, a ah, Katy Perry já escutou a Tocana cantando da não. Sereca brilhando na música dela, né? Eu Fireworks. não, se eu não entendi a pergunta que você falou, esse pessoal, porque esse pessoal. Eu não entendi. Agora, eu acho que sim, eu acho que, assim, se não escutou ainda, vai escutar agora, porque se o Jay-Z já ligou esse alerta, ela tem um perfil nas redes sociais, que é o que você falou, de repente começa a fazer sucesso, né? Já tá traduzida, ela tá fazendo show no México, ela tá se mostrando ao lado da Anitta, ela tá fazendo, tem tradução em francês, tem tradução em coreano, não tem como, os assessores dessas pessoas estão de olho, então, eventualmente, mas aí até cair a coisa do plágio, assim, vai tempo. Eu só não sei se vão processar e vão pedir dinheiro, aí é diferente, né? Porque uma coisa é você vetar que continue mostrando, a outra é processar, como a gente vê muito plágio sendo processado, com razão, né? Assim, Mas no caso dela é uma paródia, né? Então, eu me é, imagino que seria mais interessante até para muitos desses artistas, principalmente os que querem vender para jovens, tá? Abraçar isso, dar risada, talvez. eu também acho. Eu olho para o futuro da música e do entretenimento como uma coisa bem híbrida e bem fluida, tá? Eu acho que as coisas vão se combinar. O cara esperto, o artista esperto, vai combinar a atuação dele com até uma presença dele mesmo em Avatar, fazendo show em outro lugar ao mesmo tempo, ou de avatares que ele crie e consiga fazer as paródias, as brincadeiras, aculturar mais uma música que ele tenha criado para um tipo de gente, um tipo de plateia e tal. Eu acho que o futuro do entretenimento é híbrido desse tipo, mas ainda não está acontecendo. Eu acho que ainda existe muita discussão em torno de propriedade intelectual, de direitos autorais, né? Propriedade intelectual parte disso. Tem umas questões também, às vezes, de apropriação. Então, eu estava vendo se existem outros avatares com esse perfil da Tocana. Eu encontrei a Lil Miquela, que foi criada em 2016 aqui nos Estados Unidos, que é uma dessas inteligências artificiais que trabalha com moda, música e ativismo, mas ela é bem comportada, é bastante diferente da Tocana. Tem Hatsune Miku desde 2007, pasmem, a gente está aqui em 2025 falando disso, no Japão desde 2007. Esse Hatsune Miku faz shows com plateias lotadas, mas o perfil é diferente, ele é colaborativo e as pessoas, na verdade, a comunidade que cria as músicas, né? Então acaba fazendo sucesso porque todo mundo se sente parte daquilo. Tem Legal. FN Meka 2019, que é o primeiro rapper de IA. Ele assinou com a Capitol Records, então assinou já um contrato bastante gordinho também, e ele foi cancelado por apropriação cultural, que era nisso que eu queria chegar, porque ele faz estereotipagens e cria coisas relacionadas à cultura negra, sendo que não tem nenhum negro no projeto, nenhum negro participa. Então ele teve um processo em cima disso e um cancelamento. O que acontece é que quando você pega um bicho como esse, que é uma tocana, a tocana é quase que gender fluid, é meio que uma mulher, mas é uma coisa com cara de bicho, ela tem uma coisa cultural, uma ligação cultural forte com o Brasil por ser tucano e tal, mas acaba criando uma licença poética e uma liberdade, porque não é um ser humano, que pode ser incrível, mas pode beirar o perigoso, que é a liberdade que a gente sente quando está atrás de um computador, que são os discursos de haters. Eu estou protegido por um computador, então eu posso escrever o que eu quero, eu posso dizer o que eu quero. E aí um avatar desse, estou protegido por ser um avatar, eu não sou uma pessoa, então eu posso dizer o que eu quero e fazer o que eu quero. Não sei, essas coisas vêm na minha cabeça, né? Qual que é o limite disso? Pois é, eu tenho uma pergunta para você que entende de AI, de inteligência artificial. A voz da cantora, quando é feito assim, ela é feita no computador? É uma voz que não existe? Tanto faz. Eu não sei o caso da Tocana, que é uma coisa a gente checar.
A voz dela me parece conhecida, do mesmo jeito que a voz da Mia, por exemplo. Ela foi criada, mas ela me lembra uma voz de uma Sandra Nemberg, me lembra vozes de gente conhecida. Então, o que o IA faz é pegar vozes de gente que tem o tom que você está pedindo quando você faz o prompt e meio que unir elas, mas muitas delas são parecidas e são pegas de bancos de voz mesmo, por isso que dizem, procure não, se você é uma pessoa famosa, uma pessoa que está em destaque, procure não ter sua imagem com a sua voz sem aí fora, sem uma cláusula bem clara, dizendo que não pode ser usada por IA e que não pode ser usada para alimentar a IA, porque essas vozes alimentam o IA e aí cria-se outras. Do mesmo jeito que a construção de música, eles poderiam, em vez de fazer paródia, optar por criar músicas. Sim. A música é uma coisa matemática ali, então as IAs estão analisando agora as músicas de sucesso, entendendo algoritmicamente como as músicas de sucesso funcionam e criando músicas que fazem sucesso imediato. Então no Spotify tem playlists inteiras feitas em IA que você não desconfia, de bandas que não existem, criadas por IA. Então isso já está acontecendo. Isso me preocupa, é aquela coisa também que tem com os atores de poder usar o rosto do ator num filme. Exatamente. E o ator não ganha nada por isso. Você usa uma voz e a pessoa faz um sucesso, outra pessoa está ganhando dinheiro e você não ganha nada com isso, né? A voz é sua, o rosto é seu. Então, isso me preocupa mais até do que a sátira ou de usar a música numa coisa engraçada. Essa coisa de direitos autorais quando realmente é feito para ganhar dinheiro de uma forma séria. Isso me assusta bastante. Você está certíssima. Tem uma curiosidade que eu não sei se todo mundo sabe, do mesmo jeito que a impressão digital é uma marca única sua, a sua voz também é. Não tem outra voz igual a você, a sua. Então, por isso que tantas IAs e tantos elementos digitais hoje funcionam com voz e reconhecem a sua voz. Óbvio que não o seu telefone, a sua Alexa, etc., que são menos precisos, mas se você precisa de segurança com precisão, a sua voz é uma identidade única também. Então, existem maneiras desses caras que estão criando esses avatares com voz de provar, olha, não é voz de ninguém, porque ela é uma mistura de vozes, então ela vai ser uma voz única ali. Mas, até aí, se eu usar uma grande base da voz de alguém que seja muito conhecida, assim, para o ouvido humano, e para o nosso ouvido com vaidade, né? A gente já está envelhecendo e vai ouvir. Você ouve e você fala, nossa, conheço essa voz. Daqui a pouco é o Galvão Bueno narrando e a voz dele é uma voz de avatar. Você deixa ele eterno narrando futebol, Deixa né? eterno narrando. Olha, ela tem cerca de 180 mil ouvintes mensais no Spotify. 180 mil seguidores no Instagram, tá com mais, aliás, já. 200, tá com mais do que isso, hoje. 200 e pouco mil. Tem mais de 100 mil também no TikTok, enfim. É uma coisa que faz sucesso, que realmente vira o mercado, ganha dinheiro. Então é uma coisa que é engraçado, mas é para ser levado a sério. No sentido, como a gente falou, de direitos autorais, aonde que entra essa coisa, para quem vai o dinheiro, de quem que é a ideia. Diferente para mim um pouco, por exemplo, daquela moça que a gente viu que fazia o programa. Lembra que a gente conversou uma vez? Da moça de biquíni que apresenta o programa de uma forma super divertida? Lembro. Como ela Lembra? chama? Peraí, pode até passar um pedacinho aqui, que eu não lembro o nome dela agora, peraí. Tem que encaixar. E agora a sua transformação, pode entrar. Gente, será que esqueceram de fazer? Ela, que foi criada, ela é totalmente criada, é um comediante, isso é a comédia dele, ele criou ela, a voz, tudo, mas é de uma forma que a criatividade é dele, e aí ele merece ter os direitos autorais, e outras pessoas também já estavam copiando ele. Fica meio sem lei, né? Completamente terra de ninguém aqui, como a internet tem sido ultimamente, né? Não tem regulação, a gente falou disso também em alguns programas e no nosso especial de IA, aqui, assistam. Não tem, enquanto não tem regulação, qualquer coisa pode ser feita. Pois é, será que vão fazer um contexto, a gente...
Até queria, porque acho que a gente ia ganhar mais, Eu tô mais afim, vamos. audiência, não ia não? Agora, será que a Mia vai começar? Tipo, você lembra aquele filme Mulher Solteira Procura, que a mulher começa a ficar obcecada com a mulher? A Mia vai ficar obcecada com a gente e vai tomar nosso lugar, ficar parecida com a gente, fazer corte de cabelo. Para, que loucura! Imagina, vira a Mia fazendo programa, Mia aqui, Mia ali, começa miau pra lá, miau pra cá. Ai, meu Deus. Olha, é isso, eu acho que eu sou super aberta às coisas novas que estão surgindo. Eu adoro várias coisas de inteligência artificial que estão surgindo. Achei super bacana essa coisa da Tocana também. Eu, particularmente, não gosto do estilo de música. Eu acho que a gente não precisa mais desse tipo de coisa explícita pra caramba, sexualizada. Eu particularmente, não gosto. Não é gosto meu, pessoal. Eu acho que é desnecessário. Eu acho que passa uma energia ruim. Eu acho que ensina coisas não legais para as mulheres, ensina maneiras de tratar mulheres não legais para homens, enfim, mas como expressão cultural, como experimento cultural, eu acho interessante. Acho que tem que ser cuidado, acho que tem que ser olhado. É importante que os artistas fiquem de olho, a gente falando aqui em português, para artistas brasileiros, fiquem de olho nas suas obras, como elas estão sendo usadas e da maneira que estão divulgando ou distorcendo a sua obra, porque também não é legal. Eu acho que plágios, porque na verdade é o que você falou, você está certo, é uma paródia, mas o Jay-Z pediu para tirar do ar alegando plágio. Mesmo paródias, quando você coloca numa melodia sua, que você teve lá um trabalho para criar uma música que é ofensiva, que é agressiva, eu como artista não ia achar legal. Você ia, Fabi? Não, não ia. Não ia. Tem razão. Pois é. Ai, menina, A gente fala... e pros loucos, né? E pros loucos, Ave Maria, mas vamos que vamos. Agora, vamos para o nosso quadro The Book on the Table, que semana passada a gente teve Pedro Guerra aqui inaugurando o quadro. Se você não viu, assista aqui, tá? Nos nossos cards aqui, vai lá assistir, compra o livro, vai se divertir com o maior ser humano vivo. E hoje a gente tem a Júlia Coddo. A Júlia Coddo é formada em letras pela Universidade de São Paulo e pós-graduada em editoração e jornalismo cultural pela Universidade de Roma La Sapienza. É escritora, roteirista e tradutora, autora do volume de contos Você Não Vai Dizer Nada, pela Nós, 2021, e do romance Caderno de Ossos, da Companhia das Letras, 2025, que eu amei. Eu amei esse livro da Júlia, mega recomendo. Júlia, conta pra gente mais. Oi, gente. Oi, Sil. Oi, Fabiana. Oi para todo mundo que está assistindo ao Contexto. Meu nome é Júlia Coddo. Eu sou escritora e vou falar um pouco então sobre o meu último livro, Caderno de Ossos. Então é um romance que vai narrar a volta dessa protagonista ao Brasil em 2019. Ela vivia, depois de muitos anos, vivendo em Londres, e ela volta para casa do avô em São Paulo. O avô sofre de uma demência senil e está sendo cuidado pela mãe. Então, nesse contexto, ela encontra nessa casa bastante decadente, caindo aos pedaços, cadernos que foram da Eva, uma tia que ela nunca conheceu e que desapareceu nos anos 70 durante a ditadura militar. E cujos ossos podem estar na vala clandestina de Perus, que é uma vala descoberta em São Paulo em 1990, com mais de 1.000 ossadas, entre elas de alguns presos políticos. E os trabalhos de identificação duram até hoje, né, com bastante dificuldade. Então a narradora ela fica bastante obcecada com a história da Eva a partir daí, e então o romance ele vai costurando, né, o presente com memórias de infância da época em que a vala foi descoberta, com trechos em que a narradora tenta reconstruir uma história para Eva, com sonhos, com outras pesquisas que ela faz na internet, a história da vala de Perus, e para tentar dar um sentido, como se ela fosse juntando pedacinhos, né, ou restos arqueológicos, para tentar descobrir essa história familiar cheia de buracos, porque há um grande tabu, um grande mistério em relação a quem foi essa mulher, a Eva, né? E ao mesmo tempo que ela tenta dar um sentido para a vida dela, que ela tá num momento de crise pessoal também. Então, eu espero que vocês leiam, que vocês gostem. Vou, então, também dar uma dica de um outro livro.
aproveitando o tema do Setembro Amarelo, das questões da saúde mental, né? Que é o livro da Rosa Monteiro, O Período de Estar Lúcida. Um livro bastante interessante, que ele vai relacionar, então, as questões da instabilidade mental e emocional com a criatividade, né? Então, ela pega a própria história dela, que ela sofreu de síndromes do pânico durante um período da vida dela, e ela vai relacionar também com a história de outros escritores, outros artistas, com pesquisas que ela fez na área de psicologia e neurociência, e fala da questão da saúde mental também, então, de um jeito não muito pejorativo, né? Então, bem bonito por causa disso. Um livro muito bonito, muito interessante. Recomendo bastante. Espero que vocês gostem. Muito legal esse livro, um assunto tão importante, atual, apesar de ser um pouco no passado, mas a gente sabe que esse assunto voltou à tona. E muito sensível. Então eu queria saber, Júlia, como que foi fazer essa pesquisa? Teve alguma história que te tocou, que você pode dividir com a gente? Eu pesquisei bastante sobre a história da Vala de Perus para escrever o livro. Conversei com integrantes dos familiares de mortos desaparecidos políticos. Conheci o CAF, que é o centro que faz a identificação das ossadas, né? E a guarda das ossadas. Conversei com alguns profissionais de lá para a pesquisa do livro. Tem bastante informação disponível, bastante fonte, né? Tem o livro do Camilo Vanucci, Vala de Perus, uma biografia. Tem um documento, uma publicação do Ministério da Justiça, que eu pesquisei também sobre a Vala. Tem a CPI, os relatórios da CPI sobre a Vala. Então, nesses documentos tem bastante depoimentos de familiares que estão buscando, né? Pelos corpos dos seus entes queridos. Então, tem a história que me chamou a atenção bastante, a do Gilberto Molina, que foi uma das primeiras pessoas a terem contato com a Vala. Ele estava procurando o corpo do irmão dele, Flávio Molina. Ele estava em posse de um documento oficial que dizia que o irmão dele tinha sido enterrado com um nome falso no cemitério de Perus, para que não fosse encontrado, né? E ele foi lá pegar o corpo, porque ele queria trasladar para dar para os pais o direito de enterrar o filho, né, no jazigo da família. Só que ele chegou lá no cemitério e descobriu que o corpo tinha sido exumado em 1976, junto com várias outras ossadas. Não existia um registro de onde essas ossadas estavam, as exumadas. Só que o administrador do cemitério, Toninho, se compadeceu dele e falou: olha, eu descobri que tem uma área aqui que foram enterradas algumas ossadas e que ninguém me contaram, porque ele chegou depois. Então a gente pode abrir pra gente pegar os corpos, né? Porque eu quero levar o corpo do meu irmão pra ser enterrado no jazigo. E ele, não, mas não pode, só com uma autorização oficial. Só que ele se compadeceu e pegou uma retroescavadeira e tirou um pedaço de terra. E pegou um pedaço de osso, tava tudo sem identificação, e falou assim: seu irmão era alto? E o Gilberto começou a se sentir mal até e saiu de lá chorando, né? Porque viu que os ossos estavam todos sem identificação e ele não podia nem pedir oficialmente a abertura, porque ainda não tinha terminado a ditadura militar naquele período, né? Em 1981. Então a Vala só veio a ser descoberta oficialmente em 1990. Então, mais ou menos isso. Bola cheia, bola dentro. Eu tenho uma, Fabi, já de cara. Você tem? Eu não sei se é bola cheia ou bola dentro, que é gol, mas... É bola murcha, não é? Bola murcha, bola cheia? Bola cheia e bola murcha. Vou falar uma bola cheia, posso? Aí, manda aí. Jimmy Kimmel voltou. Vocês já viram isso? Tá demitido. Não tá mais. Voltou. Então, foi uma bola cheia da Disney fazer isso, porque eles sofreram... Gente, foi tipo uma semana de acontecimento e eles sofreram uma debandada de assinantes que foi maior do que a debandada que a Netflix sofreu quando o fundador apoiou a campanha da candidata à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Democrata, e maior do que a debandada que foi sofrida também pela Netflix, se eu não me engano, com a série Cuties, que foi para o ar porque sexualizava meninas. A galera sai mesmo e cancela a emissora. Foi o que aconteceu com a Disney, com o Hulu, todo mundo saindo por causa da demissão do Jimmy Kimmel. Bola dentro não, bola cheia, trazer o Jimmy Kimmel de volta. Mas, Fabi, eu quero completar com uma bola murcha, que também tem a ver com isso, só porque tem a ver, então eu já vou completar. A bola murcha é que a Nexstar e a Sinclair, que são dois canais responsáveis por tipo 20% das transmissões da ABC, que é onde passa que é a emissora do Jimmy Kimmel, elas negaram, falaram: a gente não vai transmitir o programa, mesmo que ele volte. E isso é curioso porque eles usaram de uma cláusula que tem nesses contratos de afiliação que chama direito de rejeitar. Esse direito de rejeitar, ele existe para que um canal, né, um canal local, diga: não quero porque não tem a ver com os interesses do meu público. Mas ele surgiu em 2006, quando teve um documentário da Madonna que queriam transmitir, e vários canais falaram: a gente não quer,
porque a Madonna aparece pendurada numa cruz de espelho. Aí criaram uma cláusula que vai em todo contrato de afiliados agora, que é o direito de rejeitar. Achei bola murcha a rejeição, viu? Isso mesmo. Bom, minha bola cheia é pro programa sensacional da Dani Albuquerque na Rede TV, que fez uma homenagem para minha tia, e até eu apareci fazendo homenagem, que é a minha tia caçula, porque são em 5 irmãos e irmãs, né? Um irmão e 4 mulheres da minha mãe, irmã da minha mãe caçula. E eu achei tão legal porque a minha tia Nicole Puzzi tem uma trajetória muito bonita no cinema, em novela, etc, que eu acho que teve muito preconceito contra pornô chanchada, essas coisas. Foi uma época que existia muito preconceito contra mulheres, liberdade da mulher. Então, ver o tempo passar e ela tá sendo homenageada, eu achei que foi uma coisa muito legal e extremamente merecida. E a minha Passa um bola pouquinho murcha. aí, né? Passa um pouquinho aí. E que delícia estar aqui podendo falar um pouquinho da minha tia que é a caçula dos 5 irmãos. Então era aquela tia que a gente conta segredo, a gente pede conselho, sabe, aquela tia jovem que a gente sempre falava tudo e brincava com a gente quando a gente era pequeno. Comigo, com meus primos, nós somos em bastantes. E eu viajei muito com a minha tia também, ela fazia peça de teatro aí pelo Brasil todo, e eu conheci muitos lugares graças à minha tia, que ela levava também, ficava cuidando, eu e a minha prima, e muito, muito, muito bom, uma infância muito gostosa, né, tia? E uma história engraçada é que quando eu era pequena, minha tia estava na novela e eu cheguei na escola, gente, é a Nicole Puzzi, ela é minha tia. E todo mundo, mentira, duvido, não sei o quê. Então, tá todo mundo agora assistindo aí, tá vendo? A Nicole Puzzi é realmente a minha tia. E minha tia muito amada. Te amo, tia. E a minha bola murcha vai para crítico de corpos alheios, sabe? Na internet, que fica, você envelheceu, você engordou, você não sei o quê. E vale para corpo de homem também, porque dessa vez o Carmo Dalla Vecchia, ele foi criticado, dizendo que ele já foi um homem bonito e não é mais, que não sei o quê. Mas ele respondeu à altura. Tem várias coisas que ele falou, de daí também, se eu quiser depois eu posso voltar, não sei o quê. Mas o melhor foi, ele disse, vá. Uma palavra que eu detesto falar, não falo. Mas é isso, gente. Chega uma hora na vida que a gente tem que mandar todo mundo catar coquinho e parar de se meter no corpo alheio. Então, fica uma bola cheia para ele que falou isso e uma bola murcha para quem fez esses comentários. Para quem faz sempre, né? Também concordo com você. A Xuxa também passou por isso recentemente com o braço dela, né? Gente, vá catar coquinho, né? Vá catar coquinho. Tem uma bola cheia só para dizer, porque é tão legal quando a gente vê, principalmente nos dias de hoje, quando as pesquisas científicas estão sofrendo aqui nos Estados Unidos, a gente vê no Brasil um outro lado. Então, tem um projeto chamado Projeto Cerumen, idealizado há 10 anos pelo professor Nelson Roberto Antoniosi Filho e conduzido pela Universidade Federal de Goiás, que ele utiliza cera de ouvido para diagnosticar precocemente câncer e, eventualmente, vai conseguir diagnosticar também diabetes. A gente sabe da importância do diagnóstico precoce de câncer, especialmente alguns tipos de câncer mais agressivos, e você imagina que a cera de ouvido consegue dar isso? Assim, é uma coisa que eu falei, não é possível. Eu tenho quilos para mostrar, para usar para qualquer coisa de pesquisa. Se quiser, me chama, porque eu tenho é cera. Já tirei tanta rolha do meu ouvido que você não tem ideia. Então, bola cheia, vai Brasil. Eu fiquei pensando num menino da minha classe quando eu era pequena que tirava a cera do ouvido e ficava fazendo assim para sentir o gostinho. É nojento. Mas agora eu tô pensando se foi assim que esse cientista falou: isso aqui tem potência, tem potencial para. Tipo, sei lá. Esse daqui tá com gostinho de diabetes tipo B. Não sei, porque de repente foi esse meu amigo, tá vendo, da escola que tava lá anos atrás, tirando a cera e comendo a gente catando assim. Enfim, enfim. Muito bom. Temos mais, Fabi? Estamos aqui, pessoal, não esqueça de mandar para os amigos, compartilhar, dar like, comentar, faz tudo que dá para fazer, faça. Adoro, faz tudo que dá para fazer com a gente, assim, à distância, tá? Pois é, faça, é isso, né? Faz aí. Beijos e até a próxima.